Então, vamos dar sequência, a tecnologia não para, e a gente vem agora, então, com o Ronaldo Pagliarini, né, e o Fábio Sec e a Simone Sec. Eles vão falar, então, da produção de leite com o uso do aplicativo Gestor RP. Trazer aqui umas informações técnicas. A Simone Brandstrup Sec e o Fábio Luiz Sec são produtores de leite há mais de 10 anos. Então, eles vêm de uma sucessão familiar também, e eles estão fazendo essa transição na propriedade, onde eles vêm de uma produção convencional e estão utilizando a tecnologia cada vez mais na propriedade. A propriedade se localiza na linha Catarina, aqui no município de Teutônia. E o Ronaldo, então, que é o desenvolvedor do aplicativo Gestor RP, né, Ronaldo? Trazer um pouco aqui de informações. O Ronaldo, então, ele é médico veterinário, graduado pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é natural de Doutor Ricardo, também é filho de produtor, então ele também viu as dores, né, no campo dos seus pais, mas principalmente nos seus atendimentos diários com os produtores. Então, médico veterinário, tem pós em gestão de propriedades leiteiras pela Clínica do Leite, pela USP. Atualmente é consultor de propriedades de leite e também já atuou como consultor em pecuária na MSD Saúde Animal. E atual, então, criador do aplicativo Gestor RP. Então, deixo a palavra para vocês. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, tratando desse tema tão importante que é a tecnologia no campo, né, e a inovação. Então, o desafio e o convite de estar aqui me deixa muito feliz de discutir isso aqui em Teutônia, cidade que me recebeu bem há 12 anos atrás, como a Luísa falou, sou natural do Dr. Ricardo, com que o fato de ter nascido no interior e ter crescido no interior, eu acho que é de todo o currículo a parte que mais me habilita a estar falando sobre a inovação, porque só quem sabe, quem vive o interior é que sabe o quanto é engrandecedor e quanto enriquece a evolução das pessoas que moram no interior, o quanto tem de sabedoria no dia a dia, né? Então, a ideia da gente trabalhar aqui hoje é o aplicativo Gestor RP, que é uma inovação que tá aí, que já deu certo, e muitos produtores estão utilizando, né? E agradeço a vinda do Fábio e da Simone aqui para passar esse depoimento. Então, a gente vai trabalhar um pouco essa parte prática, né? Bom, a minha apresentação a Luísa já fez, como ela comentou, sou médico veterinário e consultor. Então, como eu brinco, eu moro na cidade, mas vivo no interior, né? O meu dia a dia é estar dentro das propriedades leiteiras e andar de bota e macacão, né? Essa é a rotina do dia a dia. A agenda que a gente propõe aqui para vocês para falar desse tema, então, no momento inicial, eu quero discutir um pouco com vocês a questão da evolução da tecnologia na parte produtiva de leite, né, na parte de produção de leite versus a evolução das formas de gestão, né? Quero traçar um paralelo rápido aí de como isso vem evoluindo ao longo do tempo e o quanto isso está alinhado ou não, né? Num segundo momento, vamos discutir um pouco sobre o aplicativo Gestor RP, que é uma inovação que deu certo, hoje está difundindo em muitos municípios do Rio Grande do Sul e em outros estados como Santa Catarina e Minas Gerais. Então, a gente tem a alegria de trazer uma experiência já do trabalho com a ferramenta consolidada, né? Também vamos discutir, num terceiro momento, de como gerenciar na prática a produção de leite com o uso do aplicativo Gestor RP. Então, aqui a gente vai tratar um pouco mais sobre uma forma diferente de gerenciar do que é o tradicional, do que é a forma que a gente acaba tendo como padrão, né? Então, essa discussão a gente vai trazer também. E depois eu vou passar, então,
a palavra aí para o Fábio e a Simone, que vão trazer o dia a dia deles, a expertise deles no trabalho na propriedade, que também é aqui de Teutônia. Então, essa é a proposta de agenda aí para a gente deixar organizado o andamento. Eu começo falando sobre a evolução da tecnologia na agricultura com uma imagem aqui do seu Jorge Seque, pai do Fábio, que nos cedeu a imagem aí, agradeço. E aí a gente pode pensar, tá, mas nós vamos falar de tecnologia e vamos falar de preparar a terra com boi e arado, né? E o objetivo de eu trazer isso para cá é para a gente não esquecer as nossas origens e entender o contexto produtivo que essa imagem se encontra. Então, a gente muitas vezes acaba tendo na agricultura dentro de um contexto geral, tem várias formas de produzir. A gente tem vários tipos de propriedades e vários momentos na mesma propriedade. Então, a gente precisa compreender em que contexto produtivo está para entender o que significa isso. Então, na época, o que se tinha de sistema produtivo? Se tinha famílias numerosas, como é minha família, a gente somos em 8 irmãos, né? Então tinha bastante gente para preparar a terra, né? Não era problema, né? Então existiam famílias numerosas e muitas famílias nas comunidades, né? Se a gente conversa hoje com pessoas aí com 50 anos de idade ou mais, a gente pergunta quantas famílias tinha nessa comunidade há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Era comum ver comunidades com 30, 50, 100 famílias trabalhando. Então, eram famílias numerosas numa área pequena de produção. E aí, o que tinha de forma produtiva era isso, a gente se trabalhava muito manual, né? Mas se a gente fosse pegar naquela época e falar para o seu Jorge que o trabalho que ele estava fazendo, no sol, suando a camisa, literalmente suando a camisa, que um dia ele poderia substituir esse trabalho por um trabalho no ar-condicionado, um trator com ar-condicionado, talvez ele fosse dizer, é louco, capaz que isso vai acontecer, né? Isso não é uma coisa viável, isso não vai acontecer. Dificilmente se acreditaria que isso se tornaria uma realidade. Então, naquele contexto produtivo, era a forma que se tinha para produzir e não se imaginava onde a gente poderia chegar, né? E entrando na questão da tecnologia, especificamente na produção de leite, no mesmo período e em alguns lugares talvez ainda tem isso, a gente ordenhava as vacas à mão. Então, pensando na produção leiteira, o que se tinha? Que nem eu comentei antes, muita gente na família podia ter vaca e beleza, vamos lá ordenhar, né? Então, esse era o contexto produtivo que se tinha, e essa era a origem da atividade leiteira. E nesse contexto aqui, se a gente fosse falar para a pessoa que estava lá ordenhando à mão, como talvez muitos dos produtores aí e pessoas aqui presentes já fizeram isso, e eu fiz isso quando era criança, também chegasse para mim e me falasse que poderia evoluir aquela forma de trabalho para um ambiente onde as vacas ficariam no ar-condicionado, num ambiente onde a vaca seria ordenhada por um robô e que, além disso, o produtor poderia estar às 10h20 da noite, observem o horário aqui, às 10h20 da noite o produtor estava sentado no sofá dele, olhando por uma câmera no celular dele, a vaca sendo ordenhada por um robô. Isso aqui é maio de 2022, propriedade do Leandro Landmer, que também nos forneceu aí a imagem gentilmente, a quem a gente agradece, aqui em Teutônia. Então, essa é uma realidade hoje. E a gente mostra isso como uma forma de dizer que a gente está em outro contexto produtivo. Eu lembro de quando ouvi e vi a primeira reportagem falando sobre robôs na ordenha, né? A ordenha robotizada, eu pensava, esse negócio aí vai demorar uns 15 anos, talvez, para vir para o Brasil, né? Em 3 anos, a gente já tinha vários, né, instalados, né? Mas a discussão aqui não é se todo produtor, então, tem que botar robô, não é essa a mensagem. A mensagem que eu estou passando é que a gente está vivendo um contexto produtivo muito diferente do que a nossa origem. Isso mudou.
Isso mudou o contexto. Por que as pessoas vão investir nisso daqui? Porque nós não temos mais famílias numerosas, 8 filhos para ordenhar a vaca à mão. A gente tem áreas que precisam expandir áreas e menos pessoas para trabalhar. Então, a gente precisa aumentar a escala, né? E essa é a realidade que se vive, né? Então, na parte produtiva, houve uma grande evolução. Agora, passando para a parte de gestão, como está andando a evolução da parte de gestão de rebanhos leiteiros? Então, a gente vê nessa foto aqui um caderno muito completo. Esse caderno aqui me dá orgulho de ver, eu pego ele com cuidado. Digo, se esse negócio cair no chão num dia de chuva aqui, eu sou espancado, né? Então, se o produtor tem um caderno e anota tudo, como a gente foi criado assim, ouvindo, tem que anotar, tem que anotar, tem que anotar, tem que anotar. Essa é a proposta e a orientação que eu ouvi na faculdade, que eu ouvi de técnicos desde cedo e que eu fazia muito isso no início da minha trajetória profissional. Eu cobrava muito produtores que talvez estejam nos ouvindo aí, que me conhecem há mais tempo, eu cobrava, tem que anotar o parto, tem que anotar o dia que nasceu a terneiro, tem que anotar quem é o pai, tem que anotar quem é a mãe. Então, toda essa anotação, mesmo sendo completa, mesmo sendo bem feita, será que ela é o suficiente para gerenciar uma propriedade? Será que o produtor consegue tirar todas as informações gerenciais para tomar a decisão que ele precisa utilizando o caderno? Essa é uma questão que fica dentro do contexto atual produtivo, né? Então, a gente precisa estar ciente, saber que o produtor anotou, ele fez a parte dele. A questão é a gente fazer uma reflexão se isso é o suficiente. E aí eu entro um pouco na parte da evolução da gestão, falando sobre a nossa atuação como técnico, como veterinário, como profissionais envolvidos no agro, né? Como pessoas que estão dentro das propriedades para levar informação, para discutir, para levar soluções. E aí eu questiono muito assim, a questão de pegar o nosso papel, vou falar da minha atuação, né? Eu como veterinário, o produtor me contratou para eu ir lá na propriedade, e eu chego lá, pego aquele caderno que foi muito bem preenchido, que foi feito com carinho, com dedicação, com muito esmero, e eu chego lá e pego essas informações e passo para uma planilha. Nossa, demos um grande passo aqui, passamos as informações para a planilha, mas aí isso é o suficiente para eu conseguir ser assertivo nas orientações, para eu conseguir compreender realmente o que está acontecendo naquela propriedade, quais são os gargalos, quais são as necessidades daquele sistema produtivo. Então, essa pergunta eu me fazia muito há anos atrás, aí, 2014, 2015, eu ficava me questionando, assim, eu estou vindo aqui na propriedade, estou pegando o caderninho, preenchendo, mês seguinte eu venho de novo, mês seguinte eu vou de novo, e passa meses e eu estou fazendo isso, gerando um ou outro indicador, gerando um ou outro relatório, né, colocando um gráfico para o produtor, às vezes. E eu me perguntava isso e para minha frustração, a resposta, quando eu era realmente honesto comigo, era dizendo, não tá sendo efetivo, eu não estou conseguindo ajudar o produtor o quanto ele precisa com essa ferramenta. Era isso que eu sentia, e a partir daí foi quando eu busquei alternativas e tive a iniciativa de desenvolver o aplicativo Gestor RP. Então, na época, eu imaginava e tinha segurança, certeza de que a ferramenta que eu estava utilizando, que era uma planilha de Excel, ou às vezes softwares que estavam consolidados no mercado e que rodavam num computador, não era a ferramenta que realmente o produtor precisava e nem a ferramenta que eu precisava para conseguir fazer esse trabalho bem feito. Então, na época, bati muitas portas e agradeço muito aqui a equipe da Fortaleza Tech, o Jonas e o Rudimar e toda a equipe, que é uma empresa aqui de Teutônia, que acreditou nesse projeto de desenvolver uma ferramenta que fosse realmente útil e que funcionasse.
Então, foi uma iniciativa, uma peregrinação para desenvolver isso, e graças a essa empresa acreditar, graças ao Jonas e ao Rudimar acreditar que isso era possível, e também graças a todo o conhecimento e a sabedoria que os produtores têm no dia a dia, a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que realmente atendesse à necessidade do produtor. Então, quando a gente desenvolveu isso, tem todo o trabalho de tecnologia, tem todo o trabalho de laboratório, vamos dizer assim, mas junto com isso vem toda a experiência nossa como consultor veterinário, e tem muito, e aí eu agradeço e valorizo muito a sabedoria dos produtores, porque a gente trouxe para dentro do aplicativo as funcionalidades que o produtor precisa, a gente pensou no que o produtor precisa no dia a dia para conseguir ser ágil, ser rápido, né? Atender a necessidade do produtor, e com isso a gente conseguiu fazer o quê? Trazer literalmente o rebanho para a palma da mão do produtor. Fazer com que o produtor se torne realmente um gerente do rebanho dele. Então aqui eu vou passando para um outro momento aqui, mostrando um pouco da ideia do aplicativo. Eu não vou entrar aqui em todas as funcionalidades, em todas as opções que o aplicativo dá, em função do tempo. Acho que o momento é a gente conseguir transmitir qual é o nosso propósito com o aplicativo, transmitir qual é a ideia de trabalho, e para isso eu trago a imagem aqui de um produtor que é o Jean Schuch, lá de Capitão, tem pouco mais de 20 animais em ordenha, então é um produtor que hoje não tem galpão, não tem robô, não tem canzil na propriedade dele, não tem um compost, não tem um freestyle, mas tem gestão na propriedade dele. Então, esse é o nosso propósito, é trazer a gestão das propriedades para qualquer nível de produção leiteira, qualquer produtor. Nós temos clientes, que nem o caso do Jean aqui, com 20 animais em ordenha, e tem 300, 500 animais em ordenha usando a ferramenta. Quer dizer que ela é útil para qualquer nível de produtor, e ela é acessível em termos de investimento para qualquer nível de produtor. Porque a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta que o produtor vai investir, vai usar o celular que ele já tem, ele não precisa comprar um equipamento, não precisa comprar uma impressora, não precisa comprar um computador, ele vai usar o celular que ele já usa para uso pessoal, né? Então não há um investimento nisso. Ele vai investir o quê? A mensalidade do uso do aplicativo. Então a gente tem propriedades com o tamanho dele aí, a partir de R$40 de mensalidade, consegue ter acesso à ferramenta. Então esse o nosso propósito, é levar a gestão para o campo, levar a gestão lá no meio do potreiro. A gente está aqui na beira do mato, sem internet, nós não estamos preocupados se tem sinal, não tem sinal, se vai funcionar, se não vai funcionar, se o sinal é bom, nós não estamos preocupados com isso, porque o aplicativo funciona sem internet, e o produtor consegue consultar e lançar os dados. Então esse é o grande propósito nosso. Uma outra grande facilidade do aplicativo é que ele consegue organizar e avisar sobre os manejos diários, sobre secagem, partos, vacina, reprodução, se tem algum manejo para ser feito nos animais. O aplicativo vai organizar isso num calendário, então cada dia que tem alguma tarefa para fazer, o aplicativo avisa como? Na tela do celular vai aparecer lá, assim como o Facebook nos avisa que tem amigos de aniversário, que a gente pode ir na casa deles filar uma boia, né? O aplicativo vai mostrar que tem que secar a vaca, que tem a fulana para fazer um parto hoje, que tem alguma injeção para ser feita nas vacas. Então, a gente abrindo essa mensagem vai detalhar lá o que foi recomendado para esse animal nesse dia. O veterinário pode organizar com horários e toda a orientação que foi feita. Então, o aplicativo facilita esse dia a dia, né? E aqui um grande diferencial que eu vejo dessa ferramenta é que o aplicativo consegue disponibilizar os principais indicadores sempre atualizados, sem precisar gerar relatório. Então, quem está no campo e sabe que precisa fazer gestão, já entendeu que a gestão é importante, já sabe o quanto isso vai mudar,
também sabe que para tomar uma decisão, para decidir qual é o caminho que vão tomar, precisa, vamos gerar um relatório, vamos buscar as informações no caderno, vamos passar para uma planilha. Normalmente isso vai demorar um mês até juntar a informação e pensar se vai tomar uma decisão ou não. Nesse caso aqui, o gestor ERP já vai trazer os indicadores atualizados e vai fazer com que a gente gerencie o rebanho com os indicadores prontos. Então, o produtor ele vai olhar junto com o veterinário assim que terminou o manejo, terminou a atualização dos dados, tanto o veterinário, o produtor, o técnico, a pessoa da empresa que é parceira, da cooperativa que é parceira, do laticínio que é parceiro, vai chegar lá e vai ter os indicadores por meio de gráficos, numa visualização fácil, limpa e clara, que nós, como técnicos, conseguimos interpretar de uma forma rápida e também o produtor consegue ver. Existem muitos softwares no mercado que são muito completos, muito bons tecnicamente, mas trazem planilhas que nós, como técnicos, às vezes precisamos fazer uma pós-graduação para entender o que está escrito lá. E aí o produtor precisa, que é a pessoa mais interessada no processo, não vai conseguir enxergar e tirar a informação dali. E o aplicativo desmistifica um pouco isso e torna isso mais fácil, né? Passando aqui para um terceiro momento, quero discutir um pouco com vocês a questão de como gerenciar na prática a produção de leite com o uso da tecnologia do gestor ERP. Então, como eu vinha comentando, é uma ferramenta que se consolidou, os produtores literalmente levam, e a imagem que eu trago, as fotos que eu trago, são cliques do dia a dia, e quando a gente está no interior e vê, cheguei lá no Rafael, lá em Marques de Souza, estava ele com o aplicativo no meio das vacas. Beleza, esse é o nosso propósito, isso é o que nos move no dia a dia, faz acordar cedo e fazer a coisa acontecer. Porque ver uma imagem dessa aqui, para mim, é que nem a propaganda do cartão de crédito, né? Não tem preço. Porque se vê que o produtor está fazendo a gestão mesmo, e sai daquele negócio assim que é muito cômodo, às vezes, para nós como técnico, e quem é técnico da área, agrônomo, veterinário, às vezes a gente senta e diz assim, mas pois o produtor não faz, o produtor não lança, o produtor não anota, o produtor não sei o quê. A gente está só botando a culpa. E a solução, quem é que vai trazer? Quem que vai chegar lá e vai dizer, cara, se faz assim, dessa maneira o caminho é mais curto, tem menos pedra por esse caminho. Então esse é o nosso propósito, é fazer com que a gestão aconteça lá no campo. E por que isso é um diferencial do aplicativo e por que isso funciona? Porque quem nasceu no interior, quem é do interior aqui, sabe que nós não temos a cultura de pegar um computador ou ter um escritório na casa e sentar e vamos dizer, hoje de tarde nós vamos trabalhar gestão. Choveu, nós vamos abrir o computador e vamos trabalhar gestão. Isso não acontece no interior. Não vai acontecer. Não tem a história de dizer, hoje choveu, o produtor não tem nada para fazer, ele pode olhar os gráficos dele. O Fábio está rindo aqui, se eu falar isso de novo, ele vai me dar um tiro, eu acho. Então, assim, não existe esse tempo de não ter mais o que fazer. Isso não existe mais no interior. Então, precisa ter uma ferramenta que o cara, às vezes, tem 30 segundos para tomar a decisão. Ele tem 30 segundos para decidir se vai inseminar a novilha ou não. Ele não tem mais a tarde inteira para ir procurar quem é o pai e quem é a mãe quando nasceu. Ele tem 30 segundos para ver se a novilha tem peso, idade e chamar o inseminador. E tem que resolver a situação. Então, quando o aplicativo está lá no meio das vacas e a gente está fazendo gestão com as botas sujas e com a roupa suja de bosta de vaca, perdão a expressão aqui, aí ela acontece mesmo. Então, vou mostrar alguns gráficos aqui, algumas situações práticas em que o produtor pode tomar decisão em segundos sobre aquele setor da propriedade ou sobre aquele animal, né? Então, aqui a gente tem gráficos de ganho de peso diário, por exemplo. Aí é uma mais técnica da gestão, falando da gestão zootécnica, né? Então, quando a gente lança o peso das novilhas no aplicativo, ele nos mostra o ganho de peso por idade, nesse caso aqui. E aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo de um ganho de peso diário de 1 quilo por dia,
e no outro a gente tem um ganho de peso diário de 400 gramas por dia. Isso aqui são 2 gráficos de 2 propriedades diferentes, de duas propriedades diferentes. Agora, pode acontecer de dentro da mesma propriedade passar pelos 2 momentos. Então, entendam a importância que é a gente ter os gráficos na mão. Porque uma propriedade dessa aqui, que tem um ganho de peso de 1 kg por dia, tem um excelente resultado, ela tem que estar focada em manter esse resultado e não mexe em nada. Eu brinco com os produtores, não pisca do lado das novilhas para não cair o ganho de peso. Então, isso é o foco dessa propriedade. Agora, se essa propriedade aqui está com esse ganho de peso, ela tem que sentar e se questionar tudo o que está fazendo. Será que o conforto das novilhas nessa propriedade está bom? Será que as novilhas têm água suficiente? Parece besteira, mas pode ser que o coxo d'água para o lote que tem ali, ele é muito pequeno e as novilhas não estão ganhando peso. Se não medir, não vai descobrir. Então, isso é gestão, é estar lá no dia a dia e conseguir ver, bom, eu estou com ganho de peso de 400 gramas, eu tenho que me mexer. Se não aparecer ninguém aqui para me ajudar, eu tenho que ir atrás. Quem que eu vou acionar? Vou acionar o técnico da cooperativa, o veterinário que me dá assistência, a Emater, qual é a entidade que vai me ajudar? Mas o produtor sabe que está precisando de ajuda, porque por mais que haja boa vontade das entidades ou dos profissionais, nós nunca vamos conseguir saber 100% como estão todas as propriedades. A propriedade tem que ter essa noção e saber qual é o problema e quem que vai ajudar, né? Esse ganho de peso vai interferir no quê? Na idade é o primeiro parto dessas novilhas. Então, nesse caso aqui, eu trago um gráfico que o aplicativo Gestor LP mostra, simplesmente lançando o dia que nasceu a terneira e o dia que essa novilha pariu. Quer dizer, qual é o envolvimento que o produtor tem para ter essa resposta aqui? Ele lançou o parto, em 15 segundos ele lançou o parto e o nascimento da novilha, e esses 15 segundos não é forma de expressão, hein? Quem utiliza o aplicativo sabe que são segundos para lançar um parto. Lançou um parto, nesse caso aqui, 26 meses depois, em média, lançou o parto da novilha, sabe qual é a idade, é o primeiro parto daquela novilha. E aí é o que eu sempre digo para os produtores, se essa idade é o primeiro parto, ela é boa ou ruim? E nós, como técnicos, sempre temos a tendência de dizer, não, isso aí está errado, tem que ser 22, porque nos Estados Unidos isso, porque na Europa aquilo. Não, calma, vamos ter o número nosso, da nossa propriedade, e vamos ver. Eu já dei muitos parabéns para muitas propriedades que têm idade ao primeiro parto de 26 meses. Mas por que eu dei os parabéns? Porque esse mesmo cara no ano anterior tinha 30. Então ele evoluiu em relação a ele mesmo e merece os parabéns. Vamos comemorar, vamos dar um pulo de alegria. Agora, se essa propriedade aqui tem como meta chegar abaixo dos 24 meses, bom, aí nós temos que trabalhar. Nós não vamos dar pulo de alegria, mas vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar. Se essa propriedade baixar 2 meses, a idade é o primeiro parto de uma novilha, uma só. Nós estamos falando de 60 dias que essa novilha vai dar leite a mais. Se ela der 25 litros de leite, nós estamos falando aí de 1.500 litros de leite, que significa hoje mais de R$3.000 no faturamento da propriedade, mexendo numa novilha. Se essa propriedade tiver 10, se essa propriedade tiver 20 novilhas parindo por ano. Então, isso que é a gestão na prática lá, né? Falando sobre a parte reprodutiva, como é que se faz a gestão da reprodução com o aplicativo Gestor LP? Normalmente, o que acontece na parte reprodutiva? O produtor anota no caderninho, que nem eu comentei lá, aí tem que passar para o veterinário, ou manda foto pelo WhatsApp, ou manda escrito, daí o veterinário lança na planilha, daí imprime uma planilha, vamos fazer o manejo, terminamos o manejo, pega o que está escrito na planilha e volta para a planilha ou para o software no computador. Todo esse processo que eu descrevi num sistema de planilha significa dizer que entre o produtor e o veterinário, os dados passaram pelas nossas mãos 5 vezes. Nessas 5 vezes a gente só foi secretário. Nós não fomos gestor, o produtor não foi gerente e o profissional não foi consultor, foi secretário. Que era o que eu dizia para os produtores sempre, eu sou muito caro para ser teu secretário, né? Consegue contratar um secretário, uma secretária o mês inteiro, que é melhor do que eu vir aqui fazer esse trabalho.
Com o aplicativo Gestor LP, a gente mudou essa forma de trabalhar, e esse é o grande pulo do gato, porque o produtor lançou no aplicativo, isso está atualizado. O veterinário não vai lá lançar dados, o veterinário vai ver se a vaca está prenha ou está vazia. Nesse caso aqui, eu estou vendo ainda, eu nem sei o resultado, e o produtor lá já está na expectativa. E aí, será que está prenha? Fala logo aí que está prenha, fala logo que está prenha. Beleza, falei que está prenha, ele atualizou, salvou que está prenha, o aplicativo já colocou para ele que 7 meses depois ele vai secar, 21 dias antes do parto vai ter o pré-parto e qual é a previsão de parto. Tudo isso está lá naquela agenda que eu mostrei antes, já está atualizado lá. O veterinário terminou o toque dessa vaca aqui, não tem mais serviço de ir lá, digitar tudo para que isso esteja atualizado. Ele simplesmente vai poder sair do trabalho prático ali, de fazer os toques, de ver se a vaca está prenha ou não, e vai passar para uma discussão. Como é que estão os indicadores da reprodução? Nós estamos com uma taxa de concepção boa ou ruim? A taxa de concepção do inverno, ela é maior que a do verão? Normalmente a gente discute isso em congressos a nível internacional, né? Vem os pesquisadores a nível internacional discutir que artigos científicos dizendo que a taxa de concepção do verão é menor que a do inverno, que o estresse calórico interfere na vida produtiva da vaca. Tudo isso é consolidado. Agora, chega no produtor e pergunta, as vacas emprenham mais no inverno na tua propriedade, sim ou não? Ah, eu acho que sim, mas quanto a mais elas vão emprenhar no inverno? Ninguém sabe. E aí a gente tem toda uma produção científica de conhecimento e a gente não aplicava isso antes do gestor LP, porque a gente não tinha isso na palma da mão nas propriedades. Vinha me pedir, tá, mas aqui em Teutônia é quente mesmo no verão? Quando dá 41 graus, 42 graus, as vacas emprenham ou não? E se eu subir ali em Serafina, se eu estiver lá em Antagorda, que é diferente o clima, isso interfere ou não? Então, tudo isso o aplicativo traz, consegue ver que nesse caso aqui, a taxa de concepção do verão é metade do que a concepção do inverno. Aí o produtor pergunta, nesse caso aqui eu trouxe esse gráfico porque é uma propriedade que me perguntou, vale a pena eu investir em ventilação, chuveirinho, ou botar uma climatização? Daí eu disse para ele, vamos ver. E aí ele diz, não, porque todo mundo diz que vale a pena, que vale a pena, que vale a pena. Eu falei, não, beleza, vamos ver na tua propriedade. Pega lá os gráficos de reprodução e vamos ver quanto interfere na concepção. E aí ele disse, não, eu acho que aqui vai valer a pena. Então a gente saiu do achômetro, tipo, ele estava dizendo que todo mundo acha que vale a pena. Eu também ouço todo mundo dizer que acha que vale a pena. Agora, para a propriedade dele, vale mesmo ou não? Então, aqui a gente tem a resposta com números, né? Sobre a qualidade de leite com o gestor LP, como é que se faz essa gestão? Então, a gente normalmente está acostumado a ver nós, veterinários, técnicos, incentivando o produtor, tu tem que anotar quando a vaca tem mastite, tu tem que coletar a amostra de leite individual para a gente mandar para o laboratório e ver a CCS individual de cada vaca, tu tem que fazer o teste da raquete. E aí, muitas vezes, o produtor vai lá, se dedica e faz isso, e aí a gente pergunta depois onde está o resultado. Aí o resultado que veio da Univates, a UPF, é uma folha impressa e está numa gaveta lá, ou está marcado com uma marca-texto lá, o que é as vacas que estão acima de 1 milhão, com a CCS acima de 1 milhão. Com o gestor LP, isso muda. A gente tem o quê? A CCS individual em forma de gráfico de todas as lactações. O cara quer ver como é que essa vaca foi na primeira lactação, ó, como é que ela foi na segunda, como é que ela está sendo na terceira lactação. Ou seja, foi passando as lactações e foi aumentando a CCS da vaca. Então, a gente tem, num clique, eu estou lá fazendo o toque ainda, o produtor está na expectativa lá, e eu já pergunto assim, como é que está a saúde de ubre dessa vaca? Ele clica em saúde de ubre, abre esse gráfico e ele me diz, não, está bem bonito os gráficos dela. Beleza, fecha e vamos seguir em frente. Agora ele me diz, está bem complicado aqui, nós temos CCS aqui de 4 milhões para essa vaca aí. Opa, por que ela não está emprenhando? Será que a mastite, a doença que ela tem no ubre, não está interferindo na capacidade que ela tem para emprenhar? E isso eu tenho ali na hora, com a luva suja ainda, eu posso decidir. Nós não vamos deixar para depois a decisão, né? Se fizer uma cultura, por exemplo, e aí tem
Laboratórios hoje têm cultura na fazenda, se identificando quais bactérias que causam mastite, e eu consigo lançar isso no aplicativo, ver os diagnósticos que essa vaca tem, com apenas um clique, né? E aí uma informação gerencial relacionada a essa parte da qualidade de leite, que é uma coisa que me deixava muito irritado, às vezes, era ter o resultado de CCS e não ter um plano de ação. A gente fez um exame, gastou dinheiro para fazer um exame, mandar para o laboratório, despendeu muito tempo, muita energia para fazer a coleta do leite, mandar para o laboratório, identificar de forma certa, e vem o resultado e não se tira nenhuma informação gerencial, não se toma nenhuma atitude estratégica para o rebanho. E aqui, ao lançar a produção de leite individual e importar os resultados de CCS do aplicativo para o aplicativo Gestor LP, ele vai nos mostrar quem são as vacas que mais aumentam o resultado de CCS no tanque. Então, aqui, o top 1, nesse caso aqui, não é uma coisa boa. Ela está no topo da lista da vaca que mais coloca células somáticas no tanque. E o produtor, com apenas um clique, vai ver que essa vaca aqui é 20% da CCS do tanque. Então, se o cara tem 500 mil células no tanque, nesse caso aqui tem pouco mais de 400 mil células no tanque, só essa vaca aqui está 82 mil células. Quer dizer que se eu conseguisse ou curar a mastite que ela tem, ou se é possível tirar essa vaca do rebanho, vai baixar 20% a minha CCS de tanque. Então, isso é uma decisão gerencial. O produtor precisa saber disso. O produtor precisa entender o que ele quer fazer com essa vaca. E não a gente esconder esse resultado. Nós temos que mostrar e discutir. Esse é o papel do aplicativo. E com relação à produção de leite individual, ele vai nos mostrar a curva de lactação que essa vaca teve. Então, nós conseguimos ver, além da saúde de úbrio, o quanto ela está produzindo, o quanto isso está interferindo na produção, né? Então, a gente consegue ter, de uma forma simples e fácil de entender, é muito mais fácil a gente ver um gráfico, saber que a vaca subiu lá em 45 litros, ela vem praticamente mantendo, aqui ela subiu um pouco, está descendo a produção. A gente consegue, de uma forma visual, muito mais fácil ver isso do que dizer assim, não, vamos procurar quanto essa vaca produziu na lactação passada numa lista. O número é o mesmo, só que se tu consegue ver numa forma gráfica, tu consegue ver muito mais fácil, né? Avançando aqui na parte de produção, né, falando dessa parte de gestão da produção de leite, a gente tem aqui uma informação que é muito importante para nós técnicos e também para o produtor, é saber como está o DEL do rebanho. Por que isso é importante? Porque uma vaca que está parida há muito tempo, ela não produz, não consegue produzir o mesmo leite que uma vaca que pariu há menos tempo. Então, nisso, a gente consegue ver se, por exemplo, o rebanho está produzindo o que ele pode ou está deixando de produzir. Estamos perdendo a oportunidade de produzir um pouco mais. O aplicativo consegue ter, com a atualização dos partos e as secagens, eles nos mostram como está o DEL de cada vaca e do rebanho ao longo do ano. Então, eu consigo ver o DEL médio do ano. Essa propriedade teve um DEL médio no ano passado, de 2021, de 171 dias. Então, eu consigo ter, de uma forma clara, como foi o comportamento de dela ao longo do ano e em qual momento a gente está. Provavelmente, essa propriedade aqui, em abril e maio, produziu mais leite que aqui em novembro e dezembro, quando o dela estava mais alto. E quando eu tenho isso, eu também tenho junto no aplicativo como está a produção das vacas em cada fase da lactação. Então, eu quero saber, as minhas vacas recém-paridas, elas estão produzindo bem ou não? Como está a produção delas? Então, o aplicativo vai me dizer aqui quanto que é a produção delas. Quem está no meio da lactação e quem está em final de lactação. Como está a produção desses animais e como está a produção geral do rebanho. Então, essa informação ela está na palma da mão de uma forma fácil e simples. Uma outra forma de gerenciar a parte produtiva é que ao atualizar o volume de leite vendido e o número de vacas que a gente tem em lactação, nós vamos ter a média de leite de produção do leite vendido. Que é isso aqui que paga a conta, é isso aqui que vai fazer fechar a conta no final do mês.
Então, às vezes, muitas vezes a gente está discutindo um momento ótimo da propriedade. Essa propriedade atingiu 30 litros de média. Nossa, meus parabéns, mas atingiu 30 litros durante quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês ou o ano inteiro? E aí a gente vê o quanto a gente pode evoluir em eficiência, porque, por exemplo, essa propriedade, a média de 2020 e 2021 está praticamente igual. 2020 foi 28,6, 21 foi 28,8. E aí a gente vê, essa propriedade está evoluindo ou não em relação a ela mesma. Vamos esquecer o mundo, os outros produtores, nós temos que pensar naquele momento, naquela propriedade. E aí é uma decisão gerencial da propriedade, vai investir, não vai investir, tem sucessão, não tem sucessão, vai investir no quê? Quanto vai investir? Vai olhar aqui e vai dizer, bom, nós estamos 2 anos estagnados. Se a gente olhar para frente e nós não mudar nada do que a gente está fazendo, provavelmente nós vamos continuar no mesmo nível de produção. Agora, para mudar isso aqui, vai ter que se mudar alguma coisa no sistema produtivo. E aí, avançando um pouco nessa questão de média anual, a gente tem quanto é o volume de leite vendido por mês. A gente consegue comparar ano com ano. Então, aqui está comparando 21 com 22. Essa propriedade está praticamente com o mesmo volume de leite que tinha no ano anterior. Então, aqui nos consegue clarear como a gente está em relação a nós mesmos a nível de propriedade, né? Consegue trazer para o produtor essa mensagem de olhar para dentro. Essa é a proposta do aplicativo e da gestão. Essa é a proposta da gestão para todos os produtores, a gente conseguir olhar para dentro, principalmente nesse contexto produtivo em que tem muitas decisões para serem tomadas num curto espaço de tempo, porque cada vez mais tem mais atividades na propriedade. Então, a nossa mensagem como aplicativo é que existe a ferramenta, ela está disponível para todo e qualquer nível de produção. Eu brinco que para utilizar o aplicativo Gestor ERP só tem que saber mexer no WhatsApp, então quem tem o WhatsApp vai mexer no aplicativo. Pode demorar 1 mês ou 2 ou 3, mas vai mexer. Então a mensagem que a gente quer deixar é que tem como a gente quebrar o paradigma e sentir o sabor da liberdade de ter a gestão na nossa mão, de ter os números na nossa mão e tomar as decisões. E para o produtor, essa experiência ela é única porque, normalmente, a gente tem a cultura da produção de vir alguém de fora e dizer o que tem que ser feito na propriedade, o que tem que ser investido, o que tem que ser decidido. E isso é muito perigoso no contexto produtivo atual, porque a margem está menor, os custos estão maiores, e quem tem que tomar a decisão do que precisa e do que vai investir é o produtor. E o aplicativo Gestor ERP traz essa liberdade para o produtor de saber onde está a dor e procurar a solução. Então, essa é a nossa mensagem. Eu queria agradecer a oportunidade e já de imediato passar para a Simone e o Fábio aí que vão compartilhar com vocês o case de sucesso deles. Obrigado. O público está nos assistindo neste momento, então até chegou uma pergunta, Ronaldo, pedindo se o aplicativo funciona sem internet. Mas aí você já respondeu. Sim. Totalmente então, ele funciona offline e aí precisa offline. só para sincronizar os dados com o banco de dados depois. Isso, tá. Então, depois tem mais perguntas, mas eu vou deixar os produtores agora, o Fábio e a Denise, explanarem sobre o aplicativo na prática na sua propriedade. Sim, pode usar. Bom dia a todos. Pediu mais um microfone porque a gente vinha conversando em casa e quando fomos convidados, agradecemos o convite, tanto da parte da organização como também do Ronaldo, como somos clientes dele. E a gente vinha falando, assim, eu acho que não é interessante somente eu participar, mas principalmente a Simone, que hoje, desde sempre, na verdade, é a pessoa mais empenhada na parte de organização e de controles do rebanho na propriedade. Então, a gente hoje trabalha dentro da propriedade, cada pessoa acaba
se especializando em algum setor, né? Então, a gente tem hoje uma ferramenta que é o gestor ERP e a gente usa de formas até diferentes. A Simone usa para uma certa função, eu uso como sobre outras funções. Então, a gente achou muito importante participarmos juntos aqui, né? Para frente. Então, um breve histórico sobre a nossa propriedade, sobre a nosso tambo de leite, como a gente diz. A gente iniciou em 2013, mas esse histórico é mais relativo à gestão do rebanho, né? Lá em 2013, eu comecei com vacas de leite lá em Marques de Souza, sozinho, decidi voltar para o campo, saí da cidade de novo, pedi demissão do meu emprego e fui para a roça. E, no início, na verdade, foi um pouco complicado, todos os afazeres que tinham que se fazer, e, na verdade, acabava deixando a parte de controles um pouco de lado. Então, lá naquele momento, o que se falava era anotar, mas o inseminador inseminou, perdeu até a fichinha de inseminação, de repente a vaca pariu, tu diz, um terneiro aqui em casa, que beleza. Em 2014, a vinda da Simone para a propriedade, e a gente já via a necessidade de começar a se aperfeiçoar um pouco mais, e passamos a buscar cursos, palestras, né? E fomos nos aperfeiçoando na produção. Eu vejo o pessoal da Emater ali, nosso grande amigo Carlos. Um dia nós estávamos em Marques de Souza numa palestra do Diego Barden, e o Diego falou assim, né, quem controla melhora, né? Então vamos começar a controlar melhor. E a Simone logo puxou para ela essa responsabilidade e deu um salto bastante grande já na questão de melhoria nos controles, né? No final de 2014, nos mudamos aqui para Teutônia, juntamos o nosso plantel junto com o plantel que era do sogro e a sogra, também numa propriedade, na época, ainda arrendada. Então, fizemos a fusão com o sogro e a sogra, nossos grandes companheiros aí de jornada, né? Em 2015, aquela mudança trouxe uma série de complicações, tivemos uma série de dificuldades, surtos de tristeza e uma série de questões. E aí o Micael da Emater encostou no pátio lá para fazer um convite para algum evento, e eu disse, é tu mesmo que eu quero conversar, precisamos de um pouco de reforço aqui na propriedade. E aí eles passaram a nos atender, né? E logo naquela época já vieram com uma mudança bastante grande na parte de gestão de rebanho, que foi o Boviter, né, Carlos? Fizemos cursos, nos aperfeiçoamos em cima do controle. E o Boviter é uma planilha criada pela Emater, onde que tu consegue gerenciar a parte de rebanho e, ao mesmo tempo, fazer a dieta das vacas. Isso já nos deu mais uma alavancada. Então, por exemplo, saímos lá em 2014 de média 15 litros de leite. Ali em 2015 fizemos alguns investimentos, fomos para 18 litros de leite de média. Já estamos melhorando, né? Mas depois, com assistência técnica da Emater, alcançamos lá 23, 24 litros de leite de média. Então, sempre fomos alavancando assim nessa sequência, né? Em 2018, ali, daí terminou o projeto, que era o projeto do leite gaúcho, alguma coisa assim. Aí a Emater não podia nos assistir tão frequente. Então, nós optamos por trazer o técnico da Langiru, o Diogo Cord, né, que começou a fazer a parte de fertilidade, que a Langiru, a Emater também não fazia a parte de toques de vaca, a parte mais veterinária. Então, o Diogo passou a fazer essa parte mais veterinária, toques e controles mais aperfeiçoados ali. E aí, em 2020, a Langiru lançou um programa onde que bonificava os produtores que contratavam uma assistência técnica particular. Então, parte desse custo do veterinário assistente vem bonificado pela cooperativa Langiru. Então, novamente, a gente se sentou com o sogro e sogra lá e decidimos, olha, o Diogo nos atende bem, mas a gente ouvia sempre falar muito bem do Luciano, e a gente disse, olha, vamos fazer um novo passo, que é trazer um profissional aí que de ponta aí, também, né, que é o Luciano, e ele passou a nos atender. Então, deu mais uma boa alavancada na produção, nos manejos, e o Luciano que trouxe para nós a ideia do gestor ERP, porque ele já utilizava o gestor ERP em outras propriedades e com sucesso, e ele dizia, olha, pessoal, a gente está há muito tempo destinado a ficar aqui mexendo em planilha e tal, o gestor ERP nos daria ganho livre de tempo na minha assistência para fazermos outras coisas.
Então, em janeiro de 2021, a gente contratou o aplicativo o Gestor ERP. Então, hoje a gente diz assim, nós temos um controle bem melhor, e sempre buscamos melhorar, claro, mas em pensar que em alguns poucos anos começamos do zero e fomos alavancando a propriedade. Temos muito para ir para frente ainda. Bom, vou falar um pouquinho também, então. Como eram as anotações antes do aplicativo, antes de termos o aplicativo Gestor ERP, então? As anotações eram feitas em cadernos e planilhas e demandavam tempo e trabalho considerável, né? Eu sempre já tinha as anotações em caderno, como o Ronaldo já tinha mostrado antes, uma imagem, né? E anotava cada vaca, tinha uma folha onde eu anotava todos os dados dela, o dia que ela nasceu, o dia que ela foi inseminada, quando ela pariu, quando ela foi inseminada de novo, e assim em sequência, né? Aí, em seguida, quando começamos com a assistência do veterinário Luciano, a gente, então, começou a usar planilhas também, né? As planilhas feitas no Excel, onde eu também ia atualizando os dados conforme ele ia passando, com cada visita dele, né? Então, com esses dados que a Simone recolhia, né, eventualmente, e a gente volta a dizer, eventualmente a gente conseguia parar e lançar eles no Excel, e criar gráficos, criar tabelas, mas essa informação geralmente vinha sempre muito atrasada, né? Então, dentro das demandas da propriedade, como o Ronaldo comentou, né, antigamente, quando tinha um dia de chuva, lá na época do meu pai, em 78, eles diziam que era o dia de fazer os cabos das ferramentas, né? Eles iam para dentro do galpão e faziam o cabo de ferramenta aquele dia, né? Hoje, na propriedade, nós temos muito galpão. Na nossa propriedade, nós temos mais de 4.000 metros quadrados de telhado. Nós temos muita infraestrutura e muito trabalho, que não é somente o trabalho do dia a dia do campo. Então, se hoje está chovendo, nós temos muito trabalho ainda. Então, nós não temos mais aquele tempo de dizer assim, eu vou passar uma manhã inteira sentado, analisando dados com tranquilidade. Não, a gente precisa da coisa mais rápida. A coisa tem que vir, a gente tem que lançar o dado e ele tem que vir de volta. Se eu estou caminhando lá na propriedade, eu lembrei de um detalhe, eu pergunto para a Simone, e aí, Simone, como é que funciona isso? Eu já olho no aplicativo. Não, é assim que está aquela vaca, né? Então, a coisa tem que ter mais velocidade. Não temos mais o tempo para fazer essa avaliação, né? Por isso, então, a avaliação ocorria dias depois da visita do veterinário, né? Porque eu tinha que atualizar a planilha primeiro, informar ela, botar os dados atualizados, para daí, então, poder fazer a avaliação, né? E isso, às vezes, sabe como é que é? Mãe, dona de casa, a gente não consegue, às vezes, sentar naquele momento e conseguir atualizar a planilha. Às vezes, ocorria dias depois. Então, a gente não tinha os dados em mãos sempre quando a gente precisava, né? Aqui tem uma imagem, então, o meu caderno embaixo, onde eu tinha, então, a anotação da vaca, o número da vaca, 823, e eu anotava todos os dados dela, né? E em cima eu tenho a planilha, então, como era feito também as anotações, né? Sempre atualizada conforme era a visita do veterinário, então atualizava ela. Como foi a transição da forma do gerenciamento das planilhas para aderir à inovação do aplicativo, então, né? O Fábio pode falar também um pouco. Quando a gente falava da contratação do aplicativo, né? A gente falava com o sogro e a sogra, a gente sempre brinca, a gente é bastante pão duro lá em casa, e tem que ser, né? Qualquer gestor de negócio tem que ser pão duro mesmo. E aí a gente dizia, bom, não é um custo muito elevado, mas esse custo vai me trazer valor ou vai ser um custo? Ele vai me agregar alguma coisa? Mas a gente tem a Simone controla as coisas, né? Está funcionando até aqui, né? Mas ele vai realmente ser um diferencial ou não? Então, a gente demorou um pouquinho, a gente ficou avaliando algum tempo e tal, conversando, mas a gente via como a Simone estava realmente muito atarefada, né? E aí a gente diz, não, só no tempo que vai liberar ela para fazer outras coisas que ela tem que fazer também, já vai se pagar, né? Então, aí que a gente... essa era a questão. Então, assim, a gente, por causa de vamos dizer, R$50 por mês ou R$60 por mês, a gente travou um pouquinho no início já, né? Mas a gente logo viu que isso tem que ser, né, prefeito? Né? Não dá para liberar assim, né, qualquer coisa que eles veem, né?
Então, depois que a gente aderiu então ao aplicativo, a gente teve então um tempo de adaptação, ou seja, né, até que a gente entendeu como é que funcionava cada função então que tinha, onde eu lançava o parto, onde eu lançava uma inseminação, né? Tudo isso a gente tinha que aprender. Mas nada foi difícil, foi bem prático, assim, como o Ronaldo já disse, quem mexe no WhatsApp já consegue mexer, então, no aplicativo. Foi bem tranquilo. E sempre também a gente teve a assistência da parte técnica também, que sempre nos tiraram dúvidas, e quando a gente tinha dificuldades, né? Então, foi bem tranquilo. Dentro de uns 30 dias, assim, já estava ficando craque, já, né? Mas, assim, que tu tem que conhecer como que ele vai se encaixando dentro da propriedade, né? O que mudou com a inovação do aplicativo, então? Vou falar um pouquinho como é que foi a rotina, então. Como é que eu faço cada dia, né? Com o aplicativo. De manhã eu acordo, pego o celular, abro o aplicativo e lá eu já vejo nos eventos do dia se tem uma vaca que tem previsão de parto, se naquele dia eu tenho uma vaca que eu tenho que fazer algum manejo de secagem ou pré-parto, ou se eu tenho um animal que eu tenho que fazer uma injeção, que tem um protocolo de ATF ou algum tratamento de mastite, lá eu também tenho todas essas informações. Então, eu já consigo organizar o meu dia ou a minha semana também. Eu já consigo ver toda semana a programação que mostra ali. É bem prático e, assim, isso organizou muito o nosso dia a dia, assim, facilitou bastante, nos deu mais ganho de tempo e mais organização, então, na propriedade. Se saiu eventualmente daqueles atrasos, por exemplo, opa, essa vaca tinha que ser trazida para o pré-parto e já passou 7 dias, isso não acontece mais, né? A Simone vai controlando, ela já diz, essa semana nós temos que manejar as vacas daqui, a gente tem lotes separados, piquetes separados, e ela já vai controlando, essa semana, na terça-feira, eu preciso que tu tire o tempo para me ajudar a fazer tal manejo. E a gente vai se organizando, então muito por essa parte, né? De minha parte, então, 2 pessoas com acesso ao mesmo sistema e cada uma focada. A Simone é muito focada tanto na alimentação do aplicativo como trazer para nós, né? Eu, geralmente, assim, eu brinco, muitas vezes eu nem entro lá nos lançamentos e tal, mas eu vou indo nos gráficos, né? Aí eu tenho um tempinho livre, cara, eu vou lá, entro nos gráficos, começo a olhar os gráficos. Como é que estão as novilhas, como é que estão as vacas, como é que estão... Aí eu chamo o pessoal, olha, pessoal, nós temos que melhorar aqui, essas novilhas, esse lote de novilhas aqui não está melhor. O que nós podemos fazer? Bom, realmente, está faltando um pouco de energia, está faltando um pouco de proteína, alguma coisa assim, e vamos indo nos pontos específicos para tomar a decisão e fazer algum controle, né? Então, enquanto a Simone ela faz toda a parte de gestão de controle e, ao mesmo tempo, controlar nosso dia a dia, muito dentro da propriedade, eu vou analisando e trazendo, olha, pessoal, acho que nós temos que ir por um caminho ou por outro, né? Mas em cima das informações que a gente tira, porque assim que a Simone está lá com o veterinário e lançou um dado, eu posso estar no outro lado da propriedade e eu já tenho esse dado na mão, eu já tenho a informação. Então, assim, a comunicação da informação ela é instantânea, né? Os dados são sempre atualizados, então, né? Muitas vezes acontece, né? O Fábio nem precisa me pedir, tal vaca vai parir quando, né? Ele só pega o celular, pode olhar lá todas as informações do animal, né? Se está faltando muito tempo ou não, enfim, são dados atualizados, né? E os gráficos também são sempre atualizados conforme as informações que eu vou lançando, né? Então, é tudo atualizado, né? Bem prático. E essa gestão dos dados e a análise deles, então, ela é feita constantemente. A gente brinca, às vezes, eu preciso 5 minutos no escritório, né? Pegar o celular e responder as mensagens de WhatsApp, os negócios, né? Hoje em dia, o celular é o escritório do produtor. Tu está falando com o banco, com o teu gerente de contas, tu está falando com o teu vendedor, tu está falando lá com o técnico da Langiru. Então, assim, e ao mesmo tempo, então, o celular se aproximou da gente. Antigamente, tu não levava o celular para o trabalho, agora ele está próximo de ti. E aí, ao mesmo tempo, tu está andando na propriedade, em algum lugar, conversando. A gente antigamente dizia, e aquela vaca lá produziu quanto? Eu tenho que olhar no meu caderno em casa. Na hora do café, amanhã de manhã, a gente vai olhar como é que está aquela vaca, né? Aí
se lembrava, ou se já não tinha esquecido, né? Aí a Simone tinha que ir lá procurar, folhear, essa vaca aqui, ela está prenha, assim, né? E vai tirando as dúvidas. Hoje em dia, tu está caminhando na propriedade, tu puxa o celular, como é que está tal situação, tal ponto específico, tu puxa, tira a dúvida e toma a decisão na hora, né? Então, isso, a gestão pode ser feita constantemente, a qualquer momento. Quais foram os benefícios junto à inovação da gestão dos dados, então? Eu tenho a dizer assim, principalmente, no meu caso, foi o ganho de tempo, então, né? Como antes eu tinha me dedicar muito tempo atualizando planilhas, lançando os dados em planilhas, pegar o computador, me sentar e atualizar tudo isso, isso demandava muito tempo para mim, né? E a gente sabe, né? É complicado, às vezes, tu poder tirar 1 hora ou 2 do teu dia, de poder sentar e fazer isso, né? Então, para mim, principalmente, foi o ganho de tempo, assim, porque é muito prático, porque no dia que estou com a visita do veterinário lá, eu estou com o celular e estou lançando as informações, atualizando o aplicativo já, com tudo. Então, eu não preciso me sentar depois ainda, atualizar tudo, já é tudo feito ao mesmo tempo, né? Essa gestão de dados, então, ela é feita de uma forma profissional e padronizada, né? Eu sempre, esses dias, conversando com o Ronaldo, eu digo assim, vocês foram muito felizes nas escolhas dos indicadores que vocês colocaram no aplicativo, né? Então, porque a gente tem muita informação dentro da propriedade, mas o que realmente tem que estar à minha mão a qualquer momento? Então, ali dentro do aplicativo, ele tem os indicadores assim específicos que eu preciso ter a todo momento. Então, por exemplo, antigamente a gente controlava muito o número de inseminações, média de inseminações, 3, 4 inseminações. É um dado importante, mas mais importante é o tempo, o tempo que eu estou, quantos dias está demorando para mim emprenhar minha vaca. Então, ali a gente começa a ter informações que são, na verdade, melhores, mais importantes do que a gente às vezes estava controlando, né? E o controle eficiente dos manejos, então, acho fantástico essa questão de eu poder, assim, pegar o aplicativo e poder lançar, vamos dizer assim, o nascimento do animal, né? Quando a vaca pariu, tem a terneira lá que nasceu, quando eu lanço, já aparece todos os dados do animal. Então, tenho a mãe, tenho o pai, a avó, enfim, né? Todos os dados daquela terneirinha eu já tenho em mãos na hora que eu lanço o nascimento dela. Isso é fantástico, achei muito bom, né? Tenho todas as informações ali na minha tela, né? Bom, ali a gente já falou, né, a questão de tirar dúvidas a qualquer momento, a qualquer lugar, em qualquer instante. Então, isso é algo muito importante, principalmente pela pressão. Hoje em dia o pessoal diz assim, que o produtor não tem tempo de anotar, o produtor não anota. A questão é o tempo que... Hoje as propriedades, as famílias são pequenas, a demanda de trabalho, né, Liane? A gente sempre falava, né, eu e você, né? Tem que ser forte para aguentar o tirão, né? A demanda, a pressão por produção, e é assim. Então, tu tem que estar focado muito, né? O teu tempo é muito limitado e as coisas têm que conseguir, as ferramentas... É aquela questão, né? Aquela foto do meu pai com 21 anos lá, puxando aquele arado de boi, é uma nostalgia tu olhar aquilo, né? Isso não existe mais para a nossa realidade de produção hoje. É a questão, passamos agora a semana fazendo silagem e nós contamos até, eu e o meu vizinho, na linha Catarina, comunidade de linha Catarina, são mais que 26, 27 tratores. Chegamos a 27 tratores que tem na comunidade de linha Catarina. Mas essa semana não se conseguia nenhum trator para conseguir fazer serviço, porque estavam todo mundo fazendo o seu próprio serviço nas suas propriedades. Então, tu vê assim como evoluiu e temos muito a evoluir ainda em questão de ferramentas, né? E na questão da gestão, o aplicativo Gestor ERP, na gestão de rebanho, eu não vi algo que seja tão específico e, ao mesmo tempo, simples. Eu não conhecia ainda algo semelhante na questão. Talvez tenha alguns mais completos, mas muito mais complexos. E, ao mesmo tempo, talvez tenham alguns mais simples, mas mais deficientes. Eu vejo hoje como ele se encaixa muito na propriedade.
Então, ali a gente comentou, vamos fazer uma mensagem final aí para concluir, né? Colocamos a foto dos dias que inauguramos o Galpão Novo, foi agora em novembro, e aí a gente sempre tá, até eu brinquei com a Simone, né? As vaquinhas têm que estar como a maioria daquelas outras lá, né? Vai abrir a foto agora. De cabeça baixa comendo as vaquinhas lá, de preferência, né? Mas o produtor tem que estar como essa primeira aqui, com a cabeça levantada e olhando para frente, né? Então, a gente tem que estar dentro da propriedade, olhando para frente, conseguindo trazer o conhecimento, que hoje tem muito conhecimento, existe muita tecnologia, mas, claro, que o produtor tem que gerenciar o que se encaixa em cada momento dentro da propriedade, ter esse cuidado, ter esse controle, porque o crescimento ele tem que ser bem sólido, então, trazer para a propriedade aquilo que pode ser trazido a qualquer momento. E hoje, em questão de gestão, a gente fala, né, já é importante para uma propriedade de 10, 15, 20 vacas, mas com um aplicativo como o Gestor ERP, a gente está preparado para ter 140, 150 animais e gerenciar tão bem quanto gerencia hoje, sem ter dificuldades, né? Então, seria isso nossa parte. Simone, quer fazer uma colocação ainda? Eu acho que era isso, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida também, pode... Chegou aqui uma pergunta de um ouvinte lá do campo. Como foi no início, quando começaram a utilizar o aplicativo? Houve alguma dificuldade quanto à segurança de continuar a usar o papel ou logo passaram os dados para o aplicativo? Bom, essa questão, logo quando a gente começou a usar aplicativo, eu ainda anotava. Umas 2, 3 semanas eu ainda anotava no papel, porque eu ainda não me sentia totalmente segura, né? Porque é uma coisa nova, né? Então, eu tinha um pouco de insegurança. Então, umas 2, 3 semanas eu ainda anotava no papel e fazia anotação também no aplicativo. Até porque eu estava aprendendo ainda, não tinha aquele jeito todo ainda. E também para o Ronaldo, quando você decidiu tirar do papel e pensar em algo mais prático, que nem o aplicativo? Quando foi isso? Sim, obrigado pela pergunta. Só aproveitando um gancho disso que a Simone comentou, a questão da segurança, é muito natural isso e a gente quer tranquilizar quem tem a intenção de utilizar o aplicativo, que a segurança de dados ela é extremamente... a gente tem um zelo muito grande pela segurança de dados, então não vai se perder nada. Para se perder as informações do rebanho, tem que dar uma hecatombe aí de acabar com o mundo virtual e nós voltar para a época antiga, né? Mas essa mudança ali de sair do papel e passar para uma ferramenta do aplicativo, ela se deu mais ou menos na mesma percepção do relato da Simone e do Fábio, que a gente não tem mais esse tempo. Eu não poderia chegar para o produtor e dizer assim, eu vou te cobrar X a mais para ficar lançando dados. E, ao mesmo tempo, quando eu ficava lançando os dados e trabalhando na planilha, eu estava deixando de discutir se a terneira estava acima ou abaixo da curva de crescimento, se a taxa de concepção era boa, se a propriedade está evoluindo, ela está vendendo mais leite ou não. O produtor me perguntava, às vezes, o que tu acha de eu investir num galpão? Eu não tinha a resposta, porque eu não sabia o quanto leite ele estava produzindo direito, o quanto ele tinha vendido, qual era... ter uma ideia básica para a gente entrar na área financeira, ter uma ideia básica de faturamento do cara e ver se aquele investimento ia caber no bolso, né? Então, a decisão de quando mudar a forma de trabalhar foi quando eu fui questionado para dar uma opinião e que era a minha obrigação de dar e eu não tinha resposta. Isso, para mim, foi o crucial. E depois que eu senti essa confiança, essa segurança também na parte de tecnologia, foi uma facilidade muito grande. E também uma pergunta, se houve alguma dificuldade em desenvolver esse sistema? Aí a dificuldade, o Jonas está aí na plateia, o Matias, a turma, fazendo alguns relatos assim e aproveitando assim para agradecer de coração mesmo o empenho da equipe da Fortaleza Tech, que eu chegava com as ideias para o Jonas lá, a gente sentava e discutia, nós precisamos disso e disso. Aí o Jonas dá uma pensada assim, eu acho que isso não tem como fazer.
quem sabe nós fizemos assim, assado, daqui a pouco ele dizia, não, vamos fazer assim que vai dar certo. A gente testava, rodava, testava, até achar a melhor saída. Então, a dificuldade em fazer, e aí o porquê que eu agradeço mesmo de coração o empenho deles, porque a questão aqui não é dinheiro. Esses dias a gente foi perguntado aí num lugar se a gente tinha algum investidor ou coisa assim para desenvolver. A questão não é dinheiro, a questão é dedicação, é energia, é trabalho. Meia-noite nós estamos trocando mensagem lá para, essa tela aqui nós podemos melhorar sim o assado, porque o produtor está em tal lugar e ele vai clicar aqui e isso vai dar um ganho de tempo para ele. Então, é isso que foi a dificuldade. A dificuldade é a gente doar o nosso tempo, o meu de campo, e agradeço aos produtores que doam o tempo dele, às vezes, para nos dizer, essa tela aqui, a própria Simone e o Fábio lá no início, nós estamos pensando que aqui pode ser melhor. Então, é um trabalho realmente em conjunto e a dificuldade é a gente, não digo a dificuldade, mas assim, a necessidade é a gente doar o nosso tempo para trabalhar nisso e fazer a coisa acontecer. Muito bom. Não sei se alguém da plateia tem alguma pergunta para fazer. Mauro? Isso. Pode levar o microfone. A minha pergunta vai tanto para o Ronaldo como para o casal Fábio e Simone. Sobre custo de produção. Numa época em que cada vez mais se fala da importância, da necessidade do produtor fazer e conhecer o custo de produção do leite. Está previsto ou contemplado alguma coisa dentro do ERP também para medir custo de produção e para os produtores? Como vocês enxergam a importância de poder fazer custo de produção na propriedade? Obrigado, Mauro. Sim, está previsto, sim. Na verdade, mais que previsto, está em andamento essa parte para ter um módulo do aplicativo Gestor ERP somente financeiro. Então, o produtor vai poder optar em trabalhar com esse módulo que a gente apresentou aqui, que é o zootécnico, e o módulo financeiro, que seria um outro módulo. E aí, aproveitando essa tua pergunta, o porquê que a gente logo, então, diante do tema, da importância do tema, que eu acho que é muito oportuna, Mauro, e eu acredito que é ainda mais importante do que o zootécnico, é o controle financeiro. O porquê que lá atrás eu optei por não começar logo de cara entendo essa parte financeira. Por quê? Se a gente for pensar na nossa vida pessoal, aí eu chegar para qualquer pessoa que está aqui e dizer assim, me mostra teu contra-cheque. A pessoa vai dizer, mas peraí, por que tu quer teu contra-cheque? O produtor acaba tendo uma repulsa a entrar logo no uso de um sistema, colocando todos os dados financeiros. E eu vivi isso por trabalhar com sistemas, com softwares que tinha isso. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é vivo no nosso dia a dia, esses dias eu mandei, um produtor me pediu, tu não tem uma planilha simples, aí eu quero fazer um levantamento. Aí eu mandei uma planilha, o cara me perguntou, tu consegue enxergar o que eu lancei nessa planilha? Eu falei, não, a planilha fica no teu computador e tu não vai ver. Então, quer dizer, ele tem confiança em mim, mas ele não quer mostrar aquele número para mim ainda. Então, é por isso que a gente começou pelo financeiro, pelo zootécnico, para dar essa segurança, o produtor conhecer a tecnologia, e junto a gente vem desenvolvendo. Ainda não está pronto o módulo financeiro, porque da mesma forma que é o zootécnico, a gente quer lançar uma coisa que seja prática, fácil e que o produtor realmente consiga lançar o que ele precisa. Então, nos aguarde aí que em breve teremos muitas novidades quanto a isso. Se eu posso comentar a respeito da gestão financeira da propriedade em relação a algo nesse sentido de aplicativo, eu brinquei esses dias com o Ronaldo, quando nós conversamos a primeira vez, eu disse, Ronaldo, eu só estou esperando tu fazer o aplicativo financeiro, porque tá louco. Aí ele me tinha me dado spoiler, que eles estavam começando a trabalhar nessa parte, mas assim... Talvez uma das questões do sucesso nosso, da nossa propriedade, é que, assim, quando nós viemos para Teutônia, nós viemos como sócios do sogro e da sogra. Sócios do meu sogro e da minha sogra, eu e a Simone e eles dois, de forma igualitária.
E para uma sociedade funcionar, a gente logo se sentou a gente brinca, nossas reuniões, né? Sentamos na nossa reunião, não, o negócio é o seguinte, tem que ser controlado na minúcia. Se é para funcionar, tem que ser exato, tem que ser correto. E desde lá a gente começou a criar sistemas para a gente gerenciar a parte econômica, financeira, para ser o mais exato possível. E até um tempo atrás mostrei para o Mauro lá a nossa tabela. Ela é extremamente completa, mas extremamente complexa. Então, assim, hoje o que gira dentro de uma propriedade é uma infinidade de coisas, tanto grandes como pequenas. Assim, é um pacotinho de inoculante para silagem, mas é um parafuso, é uma lâmpada, é um lápis, é uma luva, e isso tudo a gente controla hoje. Mas volto a dizer, de novo, a Simone controla isso com muita eficiência. Minha esposa, eu admiro ela demais pela eficiência que ela tem na propriedade, olha, é indiscutível. Mas, novamente, o quanto demanda dela de esforço, de dedicação, e a gente vê assim como isso é trabalhoso, né? Então, depois disso, depois de todo o trabalho que ela tem, daí ia ficar fácil para o Fábio ir lá e vamos fazer uns gráficos aqui, vamos fazer umas tabelas. Não, nós vamos para cá, nós vamos para lá. Mas se eu não tivesse todo o trabalho de gestão que ela faz, a gente não consegue projetar nada. Sem tu ter a base, tu não consegue projetar nada. Então, assim, a gente tem a necessidade, já é uma demanda grande, de ter algo que seja mais fácil. E dentro das propriedades, os números, vamos dizer, o lucro sempre é menor. Vamos chorar um pouquinho aqui também, né? Produtor de leite tem que chorar um pouco. O lucro sempre é menor, mas a demanda, o giro é muito grande. Então, a gente tem que estar preparado para fazer uma gestão eficiente, senão a gente não consegue mais dar conta, né? E essa é uma preocupação. Muito bom. Chegou mais uma pergunta do nosso ouvinte pelo Facebook. Pode usar o aplicativo, Ronaldo, em outras criações, no caso de gado corte, ovinos, caprinos? No momento, a gente tem a opção dentro do aplicativo Gestor RP de gerenciar a parte corte, que envolve informações bem básicas daí, e como o aplicativo ele é bem direcionado para a produção de leite, a gente criou a parte corte para aquelas propriedades que têm atividade leiteira e junto tem a criação de alguns, às vezes os machos ou quem nasce que é Angus, e tem essa atividade como um segundo negócio. Então, eu vejo que ele tem essa ferramenta, tem essa opção para trabalhar na criação de gado de corte, controlando o ganho de peso e informações básicas sobre esses novilhos para corte, mas ele não tem nada direcionado tanto para ovinos como caprinos, e no momento a gente está bastante focado no leite mesmo. Muito bem. Se não temos mais perguntas, convido aqui as soberanas para fazer a entrega de um pequeno mimo. Agradecer imensamente a disponibilidade da família, a Simone e o Fábio, por terem disponibilizado seu tempo, apresentar o caso de sucesso, né? O case de sucesso da sua propriedade, junto com o profissional Ronaldo, né, do aplicativo. Então, um pequeno mimo de agradecimento para o Ronaldo e para a família.